Nosso trabalho é sobre reciclagem. A reciclagem é a transformação de um resíduo sólido que não seria aproveitado a partir de mudança em seus estados físico, físico-químico ou biológico, de forma que ele se transforme novamente em matéria-prima ou produto, isso segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A reciclagem tem a ver com o reprocessamento de um item, portanto é diferente da reutilização em que o item é usado para outra função, e diferente também da redução, que está relacionada à diminuição do consumo de determinado item. Apesar ainda da falta de estrutura, é possível reciclar resíduos através de postos de entrega voluntária, da solicitação de serviço de coleta seletiva em sua região, através de prefeituras municipais e por meio de serviços privados. É importante higienizar os itens e separá-los adequadamente. E assim que os resíduos chegam à cooperativa, eles passam por triagem para serem levados a recicladoras e serem reprocessados, dando vida a novas matérias-primas e produtos. Por exemplo, ao reciclar uma garrafa PET, ela se transforma em um material plástico, que pode dar origem a outras garrafas ou até vassouras ou fibra de carpete. Bom, quando a gente fala da reciclagem, a gente vai observar que geralmente a gente se remete a esse primeiro símbolo que mostra nesse slide. Seria um triângulo com 3 setas formando um círculo. A primeira seta se refere justamente ao produto que é fabricado numa indústria. A segunda seria o consumo desse produto pela população. E a terceira seria esse produto se transformando em lixo e retornando para um novo processo, ou seja, como uma nova matéria-prima para um processo, gerando o mesmo produto ou um produto diferente. É importante a gente observar que esse trabalho, a gente está falando um pouquinho sobre reciclagem justamente porque ele tem ganhado muita relevância ultimamente, nos aspectos ambientais, sociais e econômicos. No aspecto ambiental, a gente tem uma preocupação muito grande do despejo de lixo em grande quantidade nos lixões e aterros controlados. Com relação à parte social, a gente se preocupa muito com o fato desse acúmulo gerar doenças para a população, principalmente a mais desfavorecida. E com relação à parte econômica, a gente vai ver que o processo da reciclagem ele acaba ajudando a população por poder gerar empregos também para grande parte da população relacionada a esse tipo de trabalho. Aqui a gente trouxe alguns números no Brasil sobre o lixo. A gente vai observar que existem muitos aterros irregulares e que assim, os números são bem decepcionantes, mas apesar desses dados, a gente vai ver que grande parte do lixo ele é destinado de forma, de certa forma, mais adequada do que antigamente, porque grande parte vai para aterros sanitários e não mais para aterros controlados de lixões, como a gente pode ver nesse gráfico. E, além disso, algo que também nos preocupa é o fato de apenas 1/3 dos municípios brasileiros contarem com coleta seletiva. Porém, nem tudo está perdido. A gente pode ver que há um grande incentivo para a conscientização ambiental. Hoje, a internet, como uma veiculadora de notícias e de inovações, a gente pode destacar um website que a gente encontrou que chama eCycle, e nesse website a gente consegue selecionar, ele é um website de serviço para a população em que a gente consegue selecionar um certo produto para ser descartado, você insere o seu CEP e você consegue o destino mais próximo daquele resíduo e a partir do Google Maps. Além disso, ainda na web, a gente pode destacar os blogs e os canais de muitas pessoas que estão falando sobre sustentabilidade e que estão incentivando isso cada vez mais, falando sobre vídeos, novas práticas que podem ser adotadas e até produtos, como por exemplo esse copo, que ele é reutilizável e aí por um pequeno preço você consegue usar ele e evitar outros tipos de copo plástico e tudo mais que não são biodegradáveis e são plásticos, né? Aqui a gente vai citar algumas iniciativas tomadas pelos países ao redor do mundo sobre a importância da reciclagem, né? Como conscientizar a população, principalmente as crianças. Então, na Malásia, a Tetra Pak Malásia, para realizar uma competição anual de reciclagem com crianças de idade escolar, ela promove esse evento com as crianças, né? Então, a competição está no 10º ano e dessa vez as crianças coletaram aproximadamente 900 mil quilos de resíduos recicláveis e com isso ganharam premiações e dinheiros para suas escolas. O projeto combina a educação das crianças sobre o meio ambiente e promove também a reciclagem a nível familiar. Como resultado disso, agora as escolas têm instalações de coleta no local, o que aumenta as taxas de reciclagem e garante a consciência sobre o meio ambiente venha para a próxima geração de consumidores.
Na Coreia, a equipe de meio ambiente Tetra Pak Coreia assinou um memorando de entendimento com o governo local para incentivar a reciclagem e ajudar a desenvolver o esquema prático de coleta. O programa inclui tanto a educação de crianças de idade pré-escolar, como a comunicação estreita entre o ponto de coleta e os recicladores, além de um esquema no qual os pontos de coleta oferecem aos consumidores uma troca automática de embalagens cartonadas recicláveis por papel higiênico reciclado. Entre 2014 e 2016, foram coletadas cerca de 172 toneladas de embalagens utilizadas. Na China, um novo ecoparque também está sendo feito. É uma demonstração de possibilidades criativas de reciclagem, com a exibição de bancos e latas de lixo, assim como uma série de esculturas do tradicional cavalo da lama, que foi escolhida devido à sua conexão com o ambiente. Cerca de 4 milhões de embalagens cartonadas foram recicladas e utilizadas para produzir o parque. A escultura de cada monumento do parque contém um código QR que os visitantes podem escanear para ver histórias e informações sobre renovação e reciclagem. Agora falando um pouco sobre como é a coleta seletiva na cidade de Itajubá. Em Itajubá, há a coleta do lixo pela prefeitura, mas não há a coleta do lixo reciclável separadamente. Aqui existem associações como a Cimar, a Acari e a Itapete, em que elas fazem a coleta do lixo reciclável, e esse lixo ele pode ser levado até a sede local, ou o funcionário ele vai pegar na própria residência. Falando um pouco sobre a Itapete, ela faz a coleta de garrafas PET, de papelão, alumínio, ferro e plástico. Ela faz a compra da material de reciclagem e como às vezes não é somente o lixo reciclável que é levado até a empresa, contém mais coisas nesse lixo, há um funcionário que ele vai ser responsável pela separação desses lixos e o que não é reciclável ele vai ser armazenado dentro de sacos de lixo em uma sala e aos finais de semana esse lixo vai ser levado para o aterro sanitário da cidade. E o lixo que é o reciclável, ele vai ser prensado e vai ser destinado para as empresas que elas vão reutilizar esses materiais para outros fins. De acordo com o levantamento feito na universidade, a partir de 50 pessoas, foram levantadas algumas informações sobre o conhecimento e posicionamento dessas diante de algumas situações. Embora 96% das pessoas tenham demonstrado se preocupar por questões ambientais, 98% sabe que é coleta seletiva e 62% têm conhecimento sobre como separar corretamente o lixo para reciclagem. Apenas 22% o separa para a coleta seletiva. 48% não sabe se em Itajubá existe coleta de lixo reciclável e 72% não sabe o destino do que é produzido. 64% das pessoas têm o costume de reutilizar materiais que vão para os lixos. Esses dados apontam para uma grande necessidade de conscientização ambiental da população. Bem, e o que a gente pode fazer para resolver isso? Primeiramente, é necessário que exista coleta seletiva separando o lixo em dois grupos, os orgânicos e os recicláveis. No caso dos orgânicos, uma boa saída é a geração de energia elétrica de baixo custo a partir da matéria orgânica. Isso é feito em 3 passos. Inicialmente, por meio de um dreno, é realizada a coleta do gás. Em seguida, esse gás é levado para a superfície e chega na usina, onde é imediatamente resfriado. Simultaneamente, ele é separado em metano e biogás. Finalmente, é possível produzir eletricidade a partir da combustão do biogás, o que resulta em energia mecânica, que por sua vez ativa os pistões, e após essa movimentação ela é transformada em energia elétrica. Já a solução para os lixos recicláveis são, em suma, a conscientização da população. Para isso, faz-se necessário conhecer os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Primeiramente, deve-se reduzir a quantidade de lixo produzida, principalmente evitando produtos descartáveis e dando preferência aos que podem ser reutilizados. Em seguida, utilize-se ao máximo o produto, retardando seu descarte, inclusive por meio do conserto. Já para aumentar a reciclagem, é necessária uma parceria da prefeitura local com as cooperativas de reciclagem, para que a maior parte dos materiais recicláveis sejam efetivamente encaminhados para esse fim. Além disso, a prefeitura pode promover palestras mostrando a importância da reciclagem e ensinando as pessoas a melhor forma de separar o lixo. Essa atitude gera um benefício para toda a sociedade, uma vez que reduz a necessidade de aterros sanitários e, como consequência, gera emprego para a parcela da população que trabalha com isso. Com isso, concluímos nosso trabalho e podemos dizer que o assunto tratado foi de grande ganho de conhecimento para o nosso grupo. Muito obrigada!